Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria em meu coração que estarei compartilhando com os irmãos a lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical, cuja temática a queda do ser humano. Antes de adentrarmos a lição propriamente dita, estaremos orando ao Senhor nosso Deus. Oremos. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, agradeço a Ti por mais um dia de vida que Ti graciosamente nos concede nesse dia. Pai querido, abençoa os Teus filhos que estão nos acompanhando através desse vídeo nas páginas sociais. Pai querido, que Tu possa suprir as nossas necessidades, Senhor, que Tu possa, Senhor, salvar os nossos familiares, amigos e conhecidos que ainda não são salvos. Pai eterno, usa-nos como atalaia para ganharmos almas ao Teu reino. Fica conosco, manifesta a cura, o milagre, a bênção e a vitória sobre o Teu povo, Pai querido, e sobre aqueles que estão participando conosco através deste vídeo. Pois no nome poderoso de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, confiante na Tua resposta, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amados irmãos, a temática, a queda do ser humano, temos o texto áureo, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos, capítulo de número 5, verso de número 12. Palavra esta, dita e escrita pelo apóstolo Paulo. Verdade prática. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. A leitura bíblica em classe está registrado em Gênesis capítulo 3, verso 1 a 7. Verso de número 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Verso 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Meus queridos e amados irmãos, a leitura bíblica em classe irá fazer com que nós voltemos ao acontecimento de origem ali no Jardim do Éden, onde Deus havia colocado o primeiro homem, onde tinha feito também a mulher, e diz o texto que Eva fora tentada e induzida pela serpente para pecar, que por sua vez Eva fez também Adão pecar. Aqui registra nesse texto bíblico
a queda do homem. A introdução. Nesta temática estaremos estudando durante toda a lição a queda do homem ali no Jardim do Éden em decorrência do pecado que eles cometeram. E durante toda a lição estaremos então descrevendo as consequências que o pecado trouxe à humanidade. O pecado que Adão cometeu passou a todos os homens. Mas nós estudaremos também que, através de Jesus Cristo, nós alcançamos a nossa restauração, alcançamos a nossa salvação, nós alcançamos o nosso estado original para a glória do nosso Deus. Tópico de número 1. Livre-arbítrio do ser humano. Deus não fez o homem para ser um robô, que ele ditasse todas as coisas para o homem. Porém, Deus deu livre-arbítrio para o homem, para ele escolher, durante o curso da sua vida, o bem ou o mal. Nós, todos os dias, tomamos decisões importantíssimas na nossa vida. E é muito importante que nas nossas tomadas de decisões, em que Deus nos dá o livre-arbítrio, nada impede de nós pedirmos que Deus nos dê clareza, nos oriente, nos abençoa durante as nossas tomadas de decisões na nossa vida. Aleluias. Amados irmãos, então é importante que nas tomadas de decisões, que nas escolhas que vamos fazer, que nos nossos planos e projetos, nós possamos pedir o auxílio de Deus, pedir a bênção de Deus, pedir a misericórdia do nosso Deus, para que nós possamos tomar a decisão certa nos nossos planos e projetos para a glória de Deus. Queridos, porque muitos têm colhido coisas amargas, resultados amargos, frutos amargos, em decorrência das suas tomadas de decisões errôneas. Para nós entendermos o livre-arbítrio, eu quero examinar com os irmãos aqui em Josué, capítulo 24, verso de número 15, que diz: Mas, se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Amados, vejam o que Josué disse ao povo. Vocês decidam em quem vocês vão escolher, qual o Deus que você vai adorar, servir, dedicar a sua vida. Então Josué disse, olha, eu e minha casa, parafraseando, eu e minha casa decidimos servir ao Senhor nosso Deus, ou seja, a Adonai, a Elohim. Então ele fez um desafio ao povo e o povo tinha o livre-arbítrio para decidir se os deuses dos amorreus ou se o Deus vivo, todo-poderoso, Adonai. Mesmo o nosso Deus, cujos atributos são a onipotência, a onisciência, a onipresença, a soberania, Deus ainda assim dá o livre-arbítrio para o homem. Mas o homem, ele tem as suas responsabilidades diante de Deus nas suas tomadas de decisões. Então, para que nós sejamos vitoriosos
durante a nossa vida, nossa peregrinação sobre a terra, durante a nossa missão da nossa vida sobre a terra. Queridos, nós somos responsáveis e vamos prestar contas a Deus. Há muitas pessoas que vivem nesse mundo achando que não dará conta dos seus atos. São enganados por essa mesma serpente que enganou Eva. Ainda são enganados nos dias de hoje, em pleno século 21, são enganados. Uns dizem que Deus não existe, o ateísmo, e tantas outras falsas religiões desse mundo, enganando o ser humano. Mas feliz é o ser humano que encontra a Bíblia Sagrada e a lê e aceita o que nela está escrita e tem um encontro com Cristo para ter direito à vida eterna. Queridos, nós vamos para o tópico de número 2, a queda, um evento histórico e literal. Então nós encontramos nas páginas da Bíblia este acontecimento, a queda de Adão e Eva para o pecado. A tentação fora real na vida de Eva e que atingiu também Adão. Jesus, ele nos ensinou: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então a tentação, ela vem sobre toda a humanidade, sobre a face da terra. Se você não tiver um compromisso com Deus, um compromisso com a santidade, com a verdade, você acaba cedendo às tentações e padecendo coisas terríveis, consequências desastrosas, frutos amargos na sua vida, se ceder à tentação. E a historicidade da queda do homem é registrado nas páginas da Bíblia. Logo no livro de Gênesis está presente este episódio em que o homem caiu em tentação, praticando o pecado, que tanto Deus havia orientado. É bem verdade que ele fora enganado, o homem fora enganado, porque a promessa da serpente era que eles seriam como Deus. E quantos seres humanos ao longo da história se levantaram dizendo que eram deuses, principalmente os Césares, no período romano, e tantos outros que queriam ter o domínio do mundo, como Napoleão, como Hitler, mas submergiram, mas caíram por terra, foram derrotados, porque o nosso Deus, Ele é o soberano. E quantos ditadores ainda estão nesse mundo, mas não demorará muito, eles também cairão e submergirão, serão lançados por terra, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluias. O tópico de número 3, as consequências da queda de Adão. Tudo que nós fazemos, irmãos, existe uma consequência. E nós somos responsáveis por isso. Então nós encontramos que, após a queda, após o pecado do homem, ou de Adão e Eva, veio a consciência do pecado. Quando na viração do dia Deus veio para falar com Adão,
Adão tinha se escondido com Eva. E Deus pergunta: onde estás? É claro que Deus sabia onde eles estavam, mas Deus quis que eles se manifestassem. E após o pecado, eles sentiram vergonha entre eles mesmos. Viram que estavam nus. Quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Tiveram medo. Então Deus os lançou fora do jardim do Éden. Olha as consequências do pecado que começou a acontecer. Eles perderam a comunhão com Deus. Então o homem que ainda não se arrependeu dos seus pecados, o homem que ainda não se chegou a Deus, o homem que ainda vive segundo a sua própria vontade, está em pecado. É só ser alcançado pela morte que será lançado no inferno. Mas Deus estabeleceu que através de Jesus Cristo o homem possa ser remido, ser justificado, ser salvo e ter direito à vida eterna com Deus, e não ser lançado no lago de fogo como juízo, como consequência do pecado, por não ter alcançado o perdão. Mas se o homem aceitar Jesus como seu Salvador, ele tem direito à vida eterna e alcançando a misericórdia do nosso Deus. É importante que nós divulguemos que o pecado de Adão passou a todos os homens, e é por isso que o homem precisa do encontro com Cristo, porque somente o sangue derramado na cruz do Calvário tem poder de justificar, perdoar, redimir o homem e dá-lo direito à vida eterna. Que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, possa nos abençoar e nos libertou daquele pecado original de Adão através de Cristo Jesus, com o seu sacrifício vicário para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração para a glória do nosso Deus. Amados irmãos, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar este vídeo com a sua comunidade, com os seus amigos, com os irmãos em Cristo Jesus, com todas as pessoas que você conhece até mesmo. Compartilhe para a glória do nome do Senhor. A paz do Senhor com todos os irmãos.